Tá, gente, vamos lá. Então, quais são os estágios da fluência funcional? A gente tem 4 estágios, tá? A gente tem os fundamentos, que é o quê? Hiragana, katakana, as frases simples do dia a dia, a gramática inicial. A gramática inicial está relacionada ao quê? As partículas, os verbos, aquela conjugação de verbo mais simples, básica, como é formada uma frase bem basiquinha, e vocabulário do dia a dia, que são as coisas que você mais tem afinidade, né? Vamos dizer, por exemplo, a gente que é estudante, a gente tem mais afinidade com caderno, com lápis. É só um exemplo, tá, gente? Mas é basicamente isso aí. Então, você aí que tem medo de katakana, de hiragana, esse é um fundamento base, gente. É a base mesmo para você conseguir ser fluente. Não tem como você conseguir ser fluente sem saber hiragana e katakana. Você pode até conseguir falar algumas coisas, você desenrolar com algumas palavras sem saber escrever. Mas assim, você vai passar algum tempo no Japão, vai fazer turismo, não sei. Você vai sempre se deparar com placas, tá bom? E vai ter muita escrita. Então, não tem como você conseguir ser fluente sem ter o hiragana e o katakana. Não tem para onde fugir, gente. Tem que saber os alfabetos, tem que ser alfabetizado. Aí tem o próximo estágio, que é a consolidação. O segundo estágio aí, para você conseguir chegar à fluência, é a consolidação. Aí, nessa etapa, a gente vê o quê? Kanji, que é justamente aqueles kanjis mais fácil, o início do kanji. Vocabulários por temas. Vamos dizer que vocabulário por tema. Vamos dizer que a gente vai aprender sobre o ambiente cozinha, né? Vamos dar um exemplo cozinha. Aí a gente vai aprender os vocabulários relacionados à cozinha, que é o garfo, pia, prato. E isso aí é um exemplo. Mas nesse estágio aí você aprende vocabulários por temas, tá bom? Pode ser estações do ano, por aí vai. E é aí que você tem, também nesse estágio, as primeiras conversas e áudios simples, tá bom? Então são conversas mais rapidinhas, conversas assim, mais curtas, né? Eu quero dizer. São conversas mais curtas, áudios mais curtos, que são bem basiquinhos. Aí o próximo estágio é o estágio 3, que é a expansão. Aqui você começa já a evoluir ainda mais aquilo que você aprendeu no estágio 2, tá? Aqui você começa a consumir mídia nativa, você assiste, vamos dizer, vídeo, YouTube, e é constantemente, tá? Você vai estar assistindo, ouvindo, né? Fazendo contato não só auditivo, mas visual aí, com os elementos nativos. Conversas frequentes, é justamente o estilo de conversa que a gente geralmente tem na escola, é justamente o tipo de conversa que a gente tem em cursos do idioma japonês, que a gente conversa com o professor, conversa com os colegas. Então, são mais ou menos esse tipo de conversa que a gente está sempre procurando manter uma conversa, nem que seja curta, mas a gente mantém, tenta manter. Tem kanji intermediário, tá? Vamos dizer que no nível anterior, que a gente teve kanji, né? No nível anterior foram kanjis que tem mais ou menos 5 a 6 traços, né? Nesse aqui, vamos dizer assim, por exemplo, que agora nesse estágio tem de 10 a 12. É só um exemplo, tá bom, gente? Então, a dificuldade do kanji aumenta um pouquinho mais. E tem a leitura básica é, fluente, natural. Então, a leitura básica, ela já soa mais natural, sem tanto esforço, tá? No momento de estar lendo livros,
materialidade, vossa leitura vai estar fluindo melhor. Próximo. Pronto. Eita. Pronto. Aí o quarto é fluência funcional, que é o que já você consegue fazer nesse. É assistir conteúdo sem legenda, tá bom? Seja um vídeo do YouTube, um vlog, ou até mesmo um áudio do textbook, né, do curso de japonês, você consegue entender sem ter que precisar estar ali visualizando a legenda. Ler textos do dia a dia, você consegue ler sem esforço, né? Textos do dia a dia que você encontra, vamos dizer, você vê uma placa lá no Japão, do Family Mart, né? Você consegue ler algumas coisas já, assim, sem esforço nenhum. Então, é normal, gente, você encontrar um kanji, alguma palavra que você não entenda, você não conheça, ainda assim, né? Aí, o que acontece até aqui no Brasil, a gente que nasce aqui no Brasil, às vezes a gente se depara com uma palavra que a gente não conhece o significado. Aí, o que pode acontecer nessa situação? O que você pode fazer para solucionar? Você pode fazer uma pesquisa, né, para saber o significado da palavra, ou se você tiver com alguém aí do seu lado que possa explicar a você em português ou em japonês mesmo. Aí você pode estar perguntando e a pessoa, ela sabendo, ela vai te dizer o que é e você não vai ficar sem saber o que é aquela palavra. É normal. E, por último, pensar em japonês, né? Nesse estágio aqui você já sabe pensar em japonês. O que é pensar em japonês? É você conseguir, vamos dizer, trocar aí a chave idiomática da sua cabeça. Você conseguir falar japonês na hora que você quiser, sem esforço. Ou seja, começa a vir palavras primeiramente no japonês. Você consegue falar sem esforço nenhum, com fluidez. A gente ainda vai adentrar mais nesse assunto mais para frente, apresentando técnicas de como você aprende a pensar em japonês. A gente vai apresentar aqui nesse curso também isso aí. E o que é a fórmula da fluência? A fórmula da fluência, gente, nada mais é do que a exposição, mais a intencionalidade, mais a constância. Isso aí, esses três fatores resultam na fluência. E o que é a exposição, gente? A exposição, ela é imersão. Tudo que você está imerso, você está se expondo. Não só em estar ouvindo vídeos, tá? Não só escutando, praticando a ação de escutar, mas de estar falando ou de estar lendo, tá? Isso aí é exposição. E o que é intencionalidade? A intencionalidade são técnicas, né? Elas são métodos que você utiliza para conseguir aprender de uma forma mais eficiente. E a constância, ela é o seu comprometimento, é a sua rotina diária que você tem que ter, é a sua rotina de estudos. Então, gente, esses três pilares aí são poderosíssimos para você conseguir chegar aí na sua fluência. Seja lá qual seja o seu objetivo, você consegue sim, utilizando essa fórmula. E essa constância aí, gente, que é a sua rotina de estudo, você precisa fazer pelo menos 15 minutos por dia, tá? E 2 horas uma vez na semana. Isso aí é o suficiente para você conseguir distribuir aí o tempo para você conseguir tá exercendo aí a sua audição, a sua fala, você separando tudinho direitinho, os minutos. Você consegue aí ter uma rotina de constância.